O deputado federal César Colnago foi o único parlamentar aqui do Espírito Santo a assinar a CPI da corrupção. Ele que participa também das comissões de Constituição e Justiça, Saúde e Família. Inclusive na Comissão de Constituição e Justiça é vice-presidente. Deputado, o que o levou a... Uma coisa óbvia essa, mas o que o levou a assinar essa CPI? Eu acho que é tão natural porque, infelizmente, você toda semana, no final de semana, você abre uma revista ou um jornal, você vê escândalos atrás de escândalos, uma roubalheira sem tamanho, né? Agora a última que eu vi, que me lembra aqui, lendo um jornal, o rombo, segundo a CGU, no transporte, foi de 686 milhões de reais só no Ministério do Transporte. E preste atenção, quer dizer, evidentemente nós queremos um governo ético, um governo que cumpra as suas promessas de campanha e que, acima de tudo, trate com muito respeito o seu imposto, o imposto do eleitor, o imposto do cidadão. Também não adianta ficar trocando as pessoas. Se aconteceu isso, troca. Nós precisamos investigar quem foi que fez, o que desviou, qual é a punição, onde ele se enquadra, tá certo? Lá dentro do Código Penal, se é formação de quadrilha, se é interesse de conflitos de interesse em que ele desviou para determinadas empresas e deu informações privilegiadas. A CPI tem condições de fazer isso e punir. E além de punir, a população espera que esses milhões, aliás, segundo a Federação da Indústria Paulista, de 40 a 50 bilhões que se rouba no Brasil por ano, isso tem que ser devolvido aos cofres públicos. Primeiro tem que ter uma prevenção, mas feito o ato ilícito, imoral, o crime, tem que ser investigado, tem que ser punido e esse recurso tem que aparecer. Não é possível o sujeito causar, eu ouvi uma denúncia recente, até fora uma pessoa que deu um rombo, né, que tem uma ilha maravilhosa lá na Bahia de Todos os Santos, na Bahia, 1 bilhão de desvio dos recursos tributários, e ele não devolver esse dinheiro, cadê os bens dele? As mansões? Como é que isso fica? Então, por que eu assinei? Porque os escândalos estão muito permanentes, e eu não acredito até que a presidência queira isso. Então, abre-se a CPI para se investigar e para punir, e para chegar à conclusão. Por que não deixar funcionar uma CPI? Porque nós não estamos lidando com notícias falsas e denúncias falsas. Tem muita verdade nisso que está sendo vinculado na mídia nacional e repercute aqui nas mídias regionais. Então, nós queremos apurar esses fatos e, evidentemente, punir aquelas pessoas que tenham feito atos ilícitos e imorais e que se caracterizam como crise de lesa pátria. Agora, na sua avaliação, por que o Congresso não conseguiu punir a Jaqueline Roriz, por exemplo? Eu vou te dizer o sincero, 166 votaram pela punição, 260, fora os faltosos, votaram pela não punição. A impressão que passa, para mim, eu acho que a população, tipo assim, não vou julgar o passado dela, porque não querem que julgue o meu. Os 160 que votaram a favor da punição, sabe, não tem medo do seu passado. É um absurdo você dizer que nós não vamos caçar porque ela não fez aquilo dentro do mandato. Quer dizer que um monte de coisa errada, que se eu fosse descoberto hoje que eu tenha feito, eu não posso ser caçado porque foi no passado. A Constituição diz que a postura ilibada, moral, correta, é princípio número 1 do início da Constituição. Então, eu vejo o seguinte, por isso que muitas vezes na reeleição as pessoas são mudadas, porque as pessoas não cumprem aquilo que falam com o eleitor. Aí nós tomamos uma providência no partido. O ex-prefeito Embaçaí, lá do Salvador, junto comigo, levamos essa tese de acabar com o voto secreto no Congresso. Eu não posso esconder nada do meu eleitor, naquilo que eu penso, naquilo que eu vou votar. O PSDB aprovou na unanimidade, o PSOL também, o PPS também, tem outros partidos discutindo para que coloque na pauta um projeto que está lá, uma proposta de emenda constitucional, que foi votado na crise do mensalão, da época do presidente Lula, em primeiro turno, foi votada a unanimidade dos presentes para acabar com o voto secreto, depois ela sumiu da pauta. Nós queremos que ela volte para o segundo turno e que a gente termine. Se tivesse sido aberto o voto, tenho certeza que o resultado seria outro. Deputado, só mudando um pouquinho de assunto, o que o senhor tem apresentado, ou das coisas que o senhor tem proposto na Câmara Federal, o que o senhor destaca nesse primeiro ano de mandato? Primeiro, um empenho muito grande no sentido de trabalhar, me dedicar para o nosso povo capixaba. No âmbito das relações
do Congresso com o governo federal, eu sou oposição, sou o único de oposição, eu tenho trabalhado junto com o Executivo, né, com o governador Renato Casagrande, naquilo que é de interesse do capixaba. Então a discussão do aeroporto, a discussão dos investimentos nos portos, das estradas federais, dos royalties e da reforma tributária. Esses 5 temas são caríssimos a nós. Se nós perdemos dos royalties da forma que estávamos perdendo, ou mesmo não temos os investimentos que nós temos direito aos investimentos em infraestrutura, o Espírito Santo vai ficando de lado no desenvolvimento nacional. Então nós estamos numa luta muito grande da bancada toda, eu quero ser justo com toda a bancada, com o governo do Estado, para que a gente traga esses investimentos e a gente não sofra a perda dos royalties e mesmo da reforma tributária, acabando com um sistema chamado Sistema Fundab. Na questão do debate interno, eu sou vice-líder do PSDB, tá certo? Nós temos feito muitas críticas e principalmente sugestões de alterações de vários projetos apresentados pelo governo federal. Até hoje não votei outra coisa no seu Código Florestal e votei a favor. Até hoje não votei outra coisa que não fosse medida provisória. O processo legislativo está muito desmoralizado. Truncado, né? Truncado. Só se vota aquilo que é pautado pelo Executivo. Tem muitas coisas interessantíssimas, por exemplo, no campo do combate à corrupção, de iniciativa do Congresso que não se vota. Tem uma que eu estou puxando e pautei para o PSDB e está na mesa diretora para definir, que é artigo 150 da Constituição Brasileira, parágrafo 5º. Todo brasileiro tem direito a saber o que paga de impostos. Está lá o projeto de lei na mesa diretora há 5 anos e não coloca para votar, porque só entra as matérias do Executivo. Então, essa é uma das tarefas que eu estou colocando, é levantar alguns temas que já estão na casa. O outro que vai enfrentar essa semana é a regulamentação da emenda 29, que nós temos que ter mais recursos para a saúde. O Brasil inteiro ansiosamente aguarda a votação dessa regulamentação. Deputado, muito obrigado pela presença. Obrigado, por ter feito um relato aí sobre as atividades do seu partido, o PSDB, que o senhor preside, e também do seu mandato. Muito obrigado, um bom trabalho para o senhor e para a sua equipe. Obrigado, boa tarde. Daqui a pouco eu converso com o presidente do CRA, que é o Conselho Regional de Administração. Ele vem falar justamente sobre isso. Burocracia emperra o desenvolvimento brasileiro.